Padrão enforcado. Você conhece esse padrão de candles? Fala trader, seja bem-vindo aqui ao canal Fast Trade. Hoje a gente vai falar sobre o padrão chamado enforcado, tá? Fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai entrar em detalhes de como funciona esse padrão, principais características, como identificar e como operar esse padrão de candles. Mas antes eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique aí no sininho para receber as notificações de novos vídeos e também já curte esse vídeo aqui. Posso contar aí com o seu joinha? Curte aí, isso é muito importante para a gente, porque é uma forma de mostrar tanto para a gente quanto para o YouTube que o conteúdo aqui é relevante. Assim o YouTube também mostra, distribui esse conteúdo para mais pessoas. Posso contar aí com o teu apoio? Curte, deixa o teu like, se inscreva aí no nosso canal. Vamos lá para o conteúdo de hoje, vamos falar então sobre o enforcado. Bom, vamos lá. O enforcado ele é um padrão de reversão baixista, ou seja, o que isso quer dizer? O mercado ele vem em uma tendência de alta ou um movimento de alta, forma um topo, tá? E monta um padrão. Que padrão é esse? É um padrão, ele é um pouco menos confiável, tá? Do que o padrão estrela cadente, por exemplo. Ele é um padrão utilizado, sim, só que menos confiável que estrela cadente. Ele é composto também por um único candle, onde o candle ele tem um corpo pequeno, não chega a ser um doji. Um doji é um candle de indecisão, tá? Ele não chega a ser um doji, ele é um candle pequeno, só que diferente do enforcado, tá? Ele tem a sombra inferior 2 vezes maior do que o corpo, tá? Então, presta bastante atenção aqui, olha só. Ele é muito semelhante ao martelo, mas qual a diferença do martelo? O martelo, o mercado vem caindo, monta um fundo, e quando ele mostra aqui, ó, tá? Quando ele forma um candle com corpo pequeno, sombra 2 vezes maior do que o corpo, e a sombra inferior, tá? Isso é um martelo. Agora, a partir do momento que esse mesmo padrão ocorre em uma tendência de alta, um movimento de alta, tá? Ocorre no topo, aí a gente já não chama de martelo, tá? A gente chama ele de enforcado, tá bom? Então, presta bastante atenção. É um padrão importante, porém, ele é menos confiável que o estrela cadente, tá bom? Que é o martelo invertido no topo. Esse daqui é o estrela cadente, beleza? Vamos lá. Como é que é a característica, né? O mercado ele vem subindo, tá? Forma esse candle aqui com um corpo pequeno. Veja, ele não é um candle tão grande, tá? Ele tem o corpo pequeno e tem a sombra aqui inferior pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo e ele está localizado no topo, tá bom? A partir desse momento aqui, tá? Confirmado essa figura, existe uma probabilidade do mercado reverter por uma baixa, por isso padrão de reversão baixista, tá bom? Vou abrir a plataforma aqui, vamos ver alguns exemplos na prática do padrão de candle enforcado. Vamos lá. E se você ainda não opera com o Fast Trade, você está convidado a acessar aqui o nosso site, plataforma fasttrade.com.br, baixar gratuitamente aqui o período de teste para você. Você vai ter acesso aqui ao simulador em tempo real, você pode botar em prática tudo que está aprendendo aqui no nosso canal Fast Trade. Você também vai ter acesso a ferramentas de tape reading, ferramentas avançadas de gráfico. Bom, você pode baixar tanto no desktop, baixar aí no seu computador, no seu notebook. Mas você também pode, aqui tem a opção de baixar no seu celular. Está disponível aqui tanto para Android quanto para iOS. E também a versão web, onde você pode acessar Fast Trade, operar com a nossa plataforma, utilizando o navegador da internet, tá bom? Então aproveite todas as facilidades da plataforma, conheça também os nossos parceiros. As principais corretoras do Brasil são parceiras Fast Trade, BTG, XP Investimentos, a gente tem aqui a Guide, Mirai, a Orama, Toro Investimentos, Terra Investimentos, são vários parceiros, as principais corretoras brasileiras são parceiras Fast Trade. Entre em contato aqui com a sua corretora de preferência e confira todos os benefícios dos nossos parceiros. Vamos lá então pegar exemplo aqui no gráfico da Vale, no gráfico de 60 minutos, tá? Alguns pontos muito importantes. Eu peguei a Vale aqui
de propósito para mostrar alguns pontos aqui para você. Primeiro, olha só, a Vale, assim como outros ativos, acostumam ter por característica aberturas em gap. Só que preste atenção no seguinte, gap também é movimento. Apesar de não ter havido negociação no gap, tá? O mercado fechou aqui e abriu aqui, por exemplo, tá? Aqui, ó, fechou aqui e abriu aqui, por mais que não teve negociação nesse momento aqui, tá? O preço se deslocou. O deslocamento de preço a gente considera um movimento. Então, é como se aqui, ó, fosse um grande candle de queda e aqui fosse um grande candle aqui de baixa e aqui um grande candle de alta, tá bom? Então, gap a gente considera movimento. Então, vamos lá. Depois desse movimento de alta aqui, movimento em gap, o que ocorreu aqui, ó? Olha só que interessante. Enforcado. Então, a gente tem um candle relativamente pequeno, onde a sombra é no mínimo 2 vezes o corpo desse candle. Então aqui a gente tem um padrão enforcado. Um detalhe adicional aqui. É muito interessante, olha só como o mercado vem aqui de baixo. Ó. O enforcado, padrão enforcado, ele nada mais é do que o padrão martelo. Só que a diferença é que o martelo a gente encontra ele no fundo, em um fundo, tá? E o enforcado é o mesmo padrão, só que a região onde é encontrado o enforcado é no topo. Então isso que diferencia o padrão martelo do padrão enforcado. O martelo é um padrão de fundo, tá? Onde tem uma reversão altista, e o enforcado é um padrão de topo, onde é o mesmo candle, porém no topo, e é um candle, um padrão de reversão baixista. Preste atenção nisso por quê? Porque é interessante buscar, olha só, esse padrão enforcado após o mercado ter esticado, por exemplo, montado um pivô de alta e ter esticado. Por quê? Porque daí tu vai encontrar, né, tu pode encontrar esse padrão numa região de topo, ou se caso o mercado tem uma resistência importante, por exemplo, aqui ó, é a região, tá, de abertura, tinha um fundo aqui, então o mercado veio, esticou e montou um padrão enforcado. Então é interessante buscar esse padrão, tá, na extremidade de movimentos após o mercado ter esticado, tá, em região de topo ou em região onde o mercado já havia demonstrado uma região de resistência, topos anteriores. Por quê? Olha só que interessante. Ele é um padrão de reversão, tá? Onde a gente precisa evitar esse tipo de sinal? No meio de consolidações. Então, se, por exemplo, apareceu um enforcado aqui no meio, ó, de uma consolidação, tente evitar, porque a gente quer pegar uma reversão de movimento, tá bom? Então é importante que o mercado ou esteja esticado, tá? Ou ele esteja testando uma resistência importante, tá certo? São as melhores regiões para encontrar padrão enforcado, tá certo? Como que opera esse padrão? Bom, vamos lá. O enforcado deixou o candle aqui para gente com uma referência de máxima e uma referência de mínima. Se você já está posicionado na compra nesse ativo, que sinalizou ali o enforcado é um sinal para você realizar parte da posição ou zerar sua posição. Por quê? Porque a partir desse momento o mercado pode entrar em uma correção, tá bom? Se você não está posicionado, tá, o enforcado é uma operação de venda descoberta, onde você vai vendendo o rompimento da mínima com stop acima da máxima. Então aqui acima da máxima é o stop. O alvo, o que você vai fazer? Você vai pegar essa distância entre máxima e mínima, vamos por exemplo aqui, a distância de 1%, e você vai projetar 1% para baixo, fazendo uma operação 1 para 1, ou projetar 2% para baixo, fazendo uma operação 2 para 1. Importante destacar que operações 2 para 1 possuem
a taxa de acerto menor, tá? Porque é mais difícil o mercado andar 2 vezes o tamanho do seu estoque do que numa operação 1 para 1, tá bom? Então, é assim que funciona o enforcado. Te dei algumas dicas aí muito valiosas e é dessa forma que opera. Eu espero que você tenha gostado e que esse conteúdo tenha te auxiliado. Até o próximo vídeo. Valeu!